O Lindomar da Silva quer saber se a entrega do ato declaratório ambiental, o ADA, é obrigatório ou se ela foi suspensa. Não, ele é obrigatório por força de lei, né, 10.165/2001. Existem questionamentos em relação a isso, mas hoje, enquanto a lei não for alterada, a recomendação, se o produtor tem as áreas ambientais, é que ele deva preencher. Embora pareça no primeiro momento, o ADA hoje ele é muito parecido com os campos, né, com o próprio ITR, né, quase que uma repetição, mas hoje ele ainda permanece como obrigatório. Agora, aqueles que não entenderem dessa forma, existe realmente 4 acordos já no Superior Tribunal de Justiça em relação à questão do ADA, da necessidade ou não. Aí caberia ele buscar um assessor jurídico e apreciar melhor essa questão. Vamos aproveitar a oportunidade para explicar, esclarecer assim, direitinho o que é o ADA. O ADA é o ato declaratório ambiental. Ele originalmente, em que pese você ter já na lei 9.9393 de 96, que essas áreas são isentas, tal, etc., essa é a grande discussão, ele veio para 2 motivos. Um seria, talvez, como uma espécie de instrumento de apoio ao próprio ITR, né, para validar as questões de interesse ambiental, da existência ou não das áreas ambientais, bem como para o próprio IBAMA, que ainda não tinha um cadastro efetivo dos produtores rurais. Então, para a administração pública, seria esse enfoque. Para os produtores, ele é mais um instrumento que hoje está no escopo do próprio ITR, né? Após o 20º ponto lá da área de utilização, né, do DIAT, você tem, no caso, o ato declaratório ambiental. Então, ele não vem como alguns dizem para aumentar a isenção. Ela já existia, ele apenas vem, talvez, mais para validar essa isenção decorrente das áreas não tributáveis, aqui entendidas, área de preservação permanente, reserva legal, reserva particular de patrimônio natural, servidão florestal e outras de interesse ecológico. O seu Salomão Reis, ele tem dúvida sobre o pagamento de terra que está em condomínio. A Receita vem pedindo que a questão dos condomínios, que ele é obrigado, sim, ao pagamento, não estaria isento, né? A isenção só cobre mesmo a questão das... a primeira isenção seriam para os programas da reforma agrária, né? E o conjunto de imóveis do mesmo proprietário, possuidor a qualquer tipo, cuja somatória não ultrapassa aqueles limites dos imóveis imunes. Então, você tem, rapidamente lembrando aqui, 30, 80 e 100 hectares. Então, para o ITR, 100 hectares seria na Amazônia Ocidental e Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né, que você teria até 100 hectares, então, o imóvel como imune do ITR, 50 hectares na Amazônia Oriental e no polígono da Seca, e 30 hectares nas demais regiões, demais municípios do Brasil. Então, o condomínio tem que efetivamente ser declarado no ITR, não é isento. O seu João, ele pergunta, Valdrigue, em que circunstância que o produtor rural está isento do pagamento do ITR? Exatamente. Essas que estariam dispensadas da apuração do ITR seriam a pequena gleba rural, chamada pela Receita Federal. São as áreas que até 30 hectares aí no Centro-Sul, 80 na região do semiárido e Amazônia Oriental, e 100 hectares da Amazônia Oriental, bem como no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. São essas as isenções. Tá. O Sindicato de Paracatu mandou uma pergunta pelo chat agora. Se um produtor vendeu sua terra em 2010, ele tem que declarar o ITR? Sim, ele tem que dar baixa no NIF, exatamente. Ele tem que declarar, providenciar isso, porque senão... quem adquiriu também tem que... Aí existe um quadro específico no ITR com relação às aquisições, né, a alienação e venda dos imóveis. Então, ele declara que vendeu, com o CPF de que ele vendeu, e quem comprou também deve fazer o mesmo procedimento, de tal forma que haja um perfeito casamento e não haja distorções em relação à existência ou não do imóvel e para quem adquiriu.
Agora a dúvida aqui é sobre a APP, o José Carlos de Moura Almeida e o senhor Ayrton, que chegou agora pelo chat. Quer saber se para declarar no ITR a APP, a área de preservação permanente, ele tem que estar averbada junto ao cartório de registro de imóvel. E se ele pode proceder um pedido de isenção de ITR e em qual percentual? Não, a questão da APP, a área de preservação permanente, ela não exige averbação. Entretanto, todavia, deve o proprietário ter em mãos um laudo agronômico certificando que aquela área trata-se efetivamente, de acordo com o Código Florestal, de uma área de preservação permanente. Então, não precisa ser averbada, né? E a isenção viria decorrente do campo como uma área não tributável efetivamente. O senhor Augusto está em dúvida sobre o valor do ITR, Augusto Vieira. É o de aquisição, no caso dele, de maio de 69, ou deve ser corrigido o valor do ITR? No caso de venda, há imposto de renda sobre a diferença de aquisição e venda, alguma isenção ou correção? Sim, quando a pessoa vende, existe o imposto, o diferencial entre a aquisição, valor nominal à época, e quando ele vende, a incidência, se não me falha a memória, de 20% do imposto sobre o ganho de capital. Então, existe efetivamente esse imposto por ocasião da transmissão, da venda do imóvel, da alienação. A dona Ivone tem dúvidas sobre como fazer o ITR de final de espólio, com decisão transitada e julgada no mês de setembro deste ano. Pergunta se deve declarar o nome do espólio ou dos herdeiros, como foi feita a formal de partilha. É a mesma dúvida da Jaqueline, que ela diz assim: quando é feito o inventário, a escritura então é registrada em formal de partilha, o ITR é feito normalmente ou só em quem... eu ia pedir ao doutor. Essa questão, o ITR é declarado em nome do espólio até a abertura da sucessão ou formal de partilha. Então, até o formal de partilha é declarado em nome do espólio. Após esse momento, após sair o formal de partilha, independente do registro, é declarado em nome dos herdeiros ou do cônjuge meieiro, conforme o caso de cada inventário. Então, nesse caso específico, é feito em nome dos herdeiros, se já saiu o formal de partilha. Então, nesse caso, é aconselhável que a pessoa procure uma orientação jurídica, orientação do sindicato? Sim, claro. Devem procurar, primeiramente, um sindicato rural da região ou a própria federação do Estado, solicitar uma orientação jurídica, nesse caso, para pleitear como que se deve ser feita essa declaração ITR, ou em nome do espólio, ou em nome do formal, ou em nome dos herdeiros. Então, por isso, essa é a nossa orientação. Ok. A dona Divina Aparecida tem em torno de 196 hectares de terra e quer saber que documentos são necessários para declarar a reserva legal no ADA. Reserva legal que ainda não foi averbada em cartório. Veja bem, no momento, vamos falar primeiro da questão da entrega do ADA. O ADA não exige, no momento do preenchimento, a entrega de nenhum documento, nenhuma espécie de documento. Entretanto, está lá, ele ressalva que, por ocasião de uma vistoria, ele vai cobrar esses documentos. Então, o produtor tem que efetivamente ter, no caso, aí, a exigência da averbação, ela existe desde 1989. A questão da averbação ela é discutível, porque você tem um decreto que em junho, que deu prazo agora, né, antes não existia, a lei dizia que tinha que averbar, mas não dizia quando. Nós temos um decreto aí que, a partir de junho do ano que vem, teria que ser obrigatória essa averbação. Então, ela deve procurar o quanto antes averbar, procurar o órgão do seu estado, aí, o órgão responsável pelo meio ambiente, protocolar essa solicitação. Depois, esse órgão ele vai, feita a delimitação, a demarcação da área de reserva legal, vai emitir uma certidão para que ela leve até o cartório e faça, assim, a averbação. Então, é importante que ela providencie a regularização dessa área, porque ela já tem, efetivamente, essa reserva legal fisicamente existente. Então, basta formalizar, proceder à regularização. E quem tem APP e nunca declarou o ADA, pode declarar retroativo? O ADA ainda não tem esse instrumento dos instrumentos retroativos, né?
Isso é uma preocupação. Por exemplo, quem declara hoje, eventualmente, que faz o ADA pela primeira vez, eventualmente pode estar sujeito a uma fiscalização em função dos 4 anos anteriores, principalmente se ele colocou que existia alguma coisa, algum número. Então, como o ADA é de 2001, teoricamente, na maioria dos casos, com exceção do que eu já comentei há pouco em relação às decisões judiciais, pode ocorrer de uma eventual cobrança dos anos anteriores. Mas aí, claro, o produtor pode recorrer também, aí ele se defender administrativamente. O importante é que, efetivamente, ele tenha a área fisicamente, que ela exista de fato, e a partir desse momento, então, ele é defensável. Ele pode dizer que tenha as demais áreas regulamentadas e que não cumpriu a ausência do ADA por si só, não é o que a Justiça tem dito, não seria o único documento que poderia comprovar. Então, se ele se cercar de outros documentos, de outras provas, ele pode conseguir ainda tentar reverter eventual prejuízo decorrente da não apresentação do ADA. Mas, volta à recomendação geral, preferir que ele procure a regularização, então, junto ao IBAMA e efetue o ADA. O seu Nabor Muniz, ele tem terra na Bahia, mora em Goiás e quer saber se precisa ir até a Bahia para tirar o boleto de pagamento do ITR. Não, é um tributo federal, então ele pode preencher, feita a sua declaração, e tendo o resultado, ele paga o tributo em qualquer local do país. Umas perguntas ainda sobre o ADA aqui. Se informações erradas no preenchimento do ADA podem ser retificadas. Flávio Tamura pergunta. Se declarar o valor errado, o que a prefeitura pode fazer? E qual a consequência de colocar um valor bem abaixo daquele informado pela prefeitura? Isso é uma pergunta do Ayrton. Isso é sobre o ITR. Sobre o ADA. É sobre o ADA. A primeira, informações... Sim, elas podem, se podem ser retificadas, podem, né? Após agora, terminando o 30 de setembro, a eventual correção pode ser realizada. O que ainda não a CNA tem feito gestão junto ao IBAMA, também é que o ADA atrasado, que se pudesse elaborar, e que tivesse, mesmo que tendo uma multa, alguma coisa, que isso pudesse ser cabível. Entretanto, também não existe a questão do eventual atraso, daí a importância do prazo, os produtores não perderem, de pagar uma multa, semelhança do que é o ITR, né, e com isso se regularizar. Então, não é possível. Mas no caso aqui, do preenchimento e ser posteriormente retificado, sim, é possível, com certeza. Em relação às duas perguntas do ITR, em declarar o valor errado, o que a prefeitura pode fazer, veja, o ITR é autodeclaratório, o proprietário. A prefeitura, eu acho que talvez a preocupação seja aqui com os convênios que foram feitos entre alguns municípios e a Receita Federal, ela vai, claro, intensificar uma fiscalização maior, eventualmente até indicar qual que seria o corte dessa fiscalização, do valor da terra nua, mas vale a regra geral. Se os produtores acharem que o valor está exorbitante, ou que eventual a prefeitura publique como referencial, aí cabe o laudo específico do imóvel, o laudo elaborado pelo profissional engenheiro agrônomo, credenciado pelo CREA. Qual a consequência de um valor bem abaixo daquele informado pela prefeitura? Pode, se a Receita assim entender, e aí pelo convênio, o produtor ser autuado, e a Receita vai pedir exatamente isso, vai abrir um prazo de defesa, vai fazer um lançamento de ofício, né, da declaração, recalculando todo o imposto, e aí ele vai ter que ter esse momento de contratar esse profissional, e aí se defender administrativamente, e se for o caso também judicialmente. Então, às vezes é interessante, se o produtor discordar, que ele providencie o quanto antes, até mesmo antes da elaboração do preenchimento do ITR, tem esses laudos em mãos.